do Botafogo. Dando sequência, então, Cruzeiro e Bragantino, 6h30 no Mineirão. Nath, antes de eu saber a sua opinião sobre esse jogo, porque o Cruzeiro está numa situação delicadíssima, nós vamos chamar as informações desse jogo, né? Com Léo Jimenez e Luiz Fabiani. Chega para cá. Boa noite para vocês aí no estúdio. Pois é, a situação do Cruzeiro não é nada fácil. Com o interino Fernando Seabra no comando, o Cruzeiro pode fazer algumas mudanças em relação aos últimos jogos. Oliveira briga com Neres por uma vaga na defesa, enquanto o William deve voltar a ser titular. Com isso, Palácios, o colombiano, será a opção no banco de reservas. Já no meio, outra dúvida que o Seabra tem é se vai utilizar o Matheus Vital ou o Bruno Rodrigues. Contra o Corinthians, o camisa 9 foi titular em um esquema com 4 atacantes. Em compensação, na goleada sofrida contra o Grêmio, o Vital é que começou jogando. O Cruzeiro deve ter então a seguinte formação: Rafael Cabral, William, Oliveira ou Neres, Luciano Castan e Marlon, Jussa, Lucas Silva e Vital ou Bruno Rodrigues, Wesley, Arthur Gomes e Papagaio. Volto com vocês aí no estúdio. Neste domingo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino medem forças pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro em um jogo que promete ser parada dura para o time mineiro. Pelo lado do Bragantino, comandado pelo português Pedro Caixinha, pode-se ter certeza de uma postura agressiva, com marcação alta mesmo na casa do adversário. Trata-se de uma equipe que joga, mas deixa jogar na mesma medida. Não à toa, concedeu 3 gols ao América e 4 ao Bahia em alguns de seus jogos recentes. Com os desfalques de Eduardo Sacha e Eric Ramírez, ambos lesionados, um provável Bragantino tem Cleiton, Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba, Quinteiro, Matheus Fernandes e Gustavinho, Elinho, Sorriso e Thiago Borbas. De São Paulo, Luiz Fabiani para o Antes do Apito. Valeu, Luiz, valeu, Léo, Edu. Cruzeiro numa situação delicadíssima, como eu disse, há 7 jogos sem vencer, ainda sem treinador, e vai enfrentar um Bragantino lá em cima da tabela, né? 6º colocado com 35 pontos. O Bragantino já viveu momentos melhores na temporada, no Campeonato Brasileiro, mas tem oscilado mais pro positivo, principalmente em termos de desempenho nas últimas rodadas. Muito se fala em desfalques, né? Mas são desfalques já de muito tempo, à exceção do Sacha, que teve uma lesão, artilheiro da equipe. Esse sim deve fazer muita falta, mas é um time muito forte. O Cruzeiro vai certamente encontrar muita dificuldade. E Dani, não tem muito o que fazer, né? O Cruzeiro precisa vencer, precisa voltar a vencer em casa, precisa fazer valer o mando de campo. O Cruzeiro precisa começar a marcar gol no Mineirão com mais facilidade. E chegou o momento que o desempenho não conta tanto. A tabela do Campeonato Brasileiro no retorno olha para resultado, não olha para desempenho. E nesse jogo especificamente, que o Seabra vai ser o comandante técnico do Sub-20, já que o Cruzeiro não conseguiu encontrar o substituto para o Pepa, é 100% de responsabilidade nos atletas. Porque eles são os responsáveis pelo momento do clube hoje, pela queda do Cruzeiro de rendimento, pelos gols perdidos, pelos gols bobos sofridos. Então a cobrança no treinador que estiver na beira do gramado, Seabra, zero responsabilidade. Responsabilidade toda de quem estiver em campo de meião, short e camisa. Pois é, e falando desse momento do Cruzeiro, é impossível não relacionarmos com a queda do técnico Pepa, né? E aí a gente foi até as ruas de Belo Horizonte, porque nós queremos saber dos torcedores se eles de alguma forma acham que é correta ou concordam com essa alta rotatividade que nós temos de técnicos no futebol brasileiro. Entra ano, sai ano e o Campeonato Brasileiro é uma verdadeira dança das cadeiras dos treinadores. O Antes do Apito quer saber, você concorda com essa alta rotatividade dos técnicos no Brasil? Cara, você é a favor dessa troca constante de técnicos que o Brasil tem? A gente tem o costume de colocar, às vezes, a culpa no treinador. Você acha que isso é uma vertente do futebol brasileiro? Cara, eu acho que não. Eu acho que boa parte às vezes da troca de técnicos também é parte de culpa dos jogadores, né? Olha, na minha opinião não, né? Mas, tipo assim, eu acredito que ultimamente o pessoal tá dando mais, prioridade pros treinadores de fora, né? Acredito eu, sei lá, tipo de técnico, algo do tipo. Algum diferencial, né? Eu acho que não, né? Muito errado isso daí. Infelizmente, a gente sabe que jogador ficou com bola de vez em quando. Infelizmente também
justamente de roubo técnico. Não, cara, porque eu acho que o time é uma equipe, entendeu? Então envolve muita gente. E hoje em dia eu acho mais que é por causa dos jogadores, pela comercialização, porque o futebol hoje em dia, infelizmente, é comércio, né? Antigamente o pessoal jogava por amor e hoje em dia é muito comércio. Então acaba que não dá tempo do time se entrosar. E o técnico acaba que fica ali a ver navios, digamos. Claro que não. Existem vários fatores que levam a um bom resultado. Então, o técnico não pode ser o único culpado por isso. É uma questão de administração, sim. Mas só que tem que ter consistência, tem que ter lógica. Não pode ser. Isso aí é uma coisa unilateral. É você virar a coisa para um lado só, uma só linha de pensamento. E isso não é inteligente. A culpa não é só do técnico, é de todos os setores que envolvem o futebol. Jogadores, comissão técnica, todo mundo. Acho que é uma cultura que tem no Brasil, né? Não tá dando certo trocar de técnico, mas, como eu disse, eu acho que a principal culpa é dos jogadores, não dos técnicos. Assim, pode ter vários motivos, né? Pode ser desde jogadores, ou também um pouco da comissão técnica, ou do próprio treinador. Varia bastante. Infelizmente, o futebol precisa de resultado. E quem leva a culpa, geralmente, não é os jogadores, que, na minha opinião, tinham que ser responsabilizados, né? No caso, mas, infelizmente, para eles, não tem tanta culpa assim, igual o técnico, infelizmente, sofre. Tá aí, então, ouvimos os torcedores na rua, Dani, Edu, Mauri. Uma coisa que me chama a atenção sempre é que, assim, você vai questionar as pessoas, quem acompanha futebol. Ah, você acha que é certo ficar trocando sempre de treinador? Todo mundo diz que não. Mas é só o resultado não começar a vir que o que brota de torcedor fritando o treinador não é brincadeira, né? Então, todo mundo acha que ter sequência é melhor. Mas é bom se os resultados estiverem vindo. Ninguém tem muita paciência. E para a gente continuar falando aqui a respeito dessa questão de treinadores, vou pedir para a galera colocar aí também no telão para a gente as artes que preparamos, falando um pouquinho dessas trocas, né, de treinadores que vem acontecendo também na temporada. O Pepa foi o 15º treinador demitido em 21 rodadas do Campeonato Brasileiro. É um número bem alto, se a gente for considerar aí que a gente tem 20 equipes, né? Então, 15º treinador que acaba rodando aí no Campeonato Brasileiro. O próprio Cruzeiro começou o campeonato com o Pesolano, teve o Pepa aí na sua metade e agora vai terminar com outro treinador que a gente ainda não sabe quem será. Vou pedir para a gente colocar a próxima tela. O técnico mais longevo que nós temos hoje, Abel Ferreira, há 2 anos e 9 meses no cargo. Não à toa, é um dos trabalhos mais consistentes do futebol brasileiro. E nesta temporada, o treinador que permaneceu menor tempo no cargo foi Cuca, que ficou só 7 dias à frente do Corinthians. Uma situação também que envolvia muito do extracampo, né? Já que existia uma pressão por causa das acusações de estupro. Esse caso do Abel, ele mesmo fala em entrevista, né? Que ele só tem esse trabalho longevo por causa do resultado. Se ele não tivesse conquistado, ele fala, eu já não estaria aqui há muito tempo. Então as conquistas me ajudaram. Impossível pensar um Palmeiras de Abel Ferreira sem o Brasileiro, sem a Libertadores, As Libertadores, o Campeonato Brasileiro e as constantes presenças em semifinal e quartas de final e final de Copa do Brasil. Então, ele tem muita consciência e ele fala muito disso. E é difícil até imaginar um Palmeiras pós-Abel, né? A pressão que esse próximo treinador, por exemplo, vai ter por resultado já é algo inimaginável. Vamos para a próxima, que tem um dado também aí bem interessante. O ano que nós tivemos o menor número de trocas de treinadores no Campeonato Brasileiro foi 2021, com 21 mudanças. Foi o ano, Edu, que foi estipulada aquela regra que os clubes só poderiam ter no máximo 2, 3, eram 2 trocas, né? A regra do acordo, em comum acordo. Exatamente. E aí isso fez, de fato, com que os treinadores permanecessem um pouco mais de tempo no cargo. Regra essa que já foi derrubada pelos próprios clubes. Então agora não há mais essa limitação, pode trocar de técnico
quantas vezes o clube achar necessário. E o que nós tivemos aí, o maior número de trocas, foi 2015, com 32 mudanças. Mais técnicos do que times disputando. Lembrando que esses dados aí, a gente contabilizou a partir de 2006, que foi quando o campeonato passou a ter 20 times na disputa. Mauri, a sua opinião sobre a queda do técnico Pepa, esse caminho difícil com o Cruzeiro que não tem boas opções no mercado e essa ciranda de treinadores que a gente tem no nosso futebol? Então, Nath, eu estava lá na Arena, né, quando o Cruzeiro perdeu de 3-0, e o que era absoluto entre todas as falas que a gente ouvia, né, do Fábio até o Marlon, todos os jogadores, é que a culpa não era do Pepa. Então, assim, não estou aí em Belo Horizonte, não sei muito bem como é, né, o ambiente aí do Cruzeiro, no CT e tudo mais, mas o que parecia lá na Arena é que nenhum jogador, nem de forma irônica, às vezes deixam escapar alguma coisinha, né, nenhum deles falava que a culpa era do Pepa. Eles assumiam a responsabilidade totalmente, né? Então, eu não sei se neste caso, se o Cruzeiro acertou, analisando o mercado, se era o melhor momento em setembro, né? A gente está em setembro, né? O Pepa foi demitido no final de agosto, mas a gente está em setembro. Em setembro de 2023, no final do ano, demitiu um treinador, né, sabendo que é um time que vem de uma Série B, que está se reconstruindo. Eu não sei se nesse momento foi o melhor momento para demitir o Pepa. Eu acho que, claro, o time não vinha bem, mas, na minha opinião, eu acho que o Cruzeiro não acertou, pelo menos analisando o mercado. Mas eu sou contra, né? Acho que todo mundo, como você falou, é contra essa quebra de trabalho, mas eu acho que tudo tem um limite, tudo tem um teto, né? Por exemplo, aqui no Internacional, o Inter acabou de passar por uma troca de treinador, onde saiu o Mano, veio o Cudê. Eu, Mauro, por exemplo, fui super resistente a uma mudança, mas quando um trabalho chega no teto e não tem mais para onde correr, o ambiente está ruim, não está legal, os jogadores não estão comprando, não tem o que fazer. Realmente precisa mudar. Mudou, o Internacional classificou na Libertadores 2 vezes, foi super bem. Então, acho que tudo é momento. Não é legal quebra de trabalho? Não, não é legal. Mas precisa se analisar o momento. E eu acho que neste momento, talvez o Cruzeiro não analisou todas as circunstâncias de mudar um treinador. Porque agora vai chamar quem? Mais um português, de repente pode acertar. O Palmeiras deu um tiro na lua e acertou, né, com o Abel Ferreira. Trouxe o Abel, estava lá na Grécia e é um dos maiores treinadores do Brasil nos últimos anos, mas para dar essa sorte, tem que ter muita sorte realmente. Então, acho que neste momento, o Cruzeiro errou em trocar o Pepa agora. Vale destacar isso também, né, Edu? Porque o Cruzeiro já teve 2 negativas, Paulo Tuori e ontem o Carpini, e numa situação dessa. Eu tô cada vez mais convencido que a demissão do Pepa não foi só pela falta de resultado. Alguma coisa mais grave no ambiente aconteceu para que o clube tivesse tomado essa decisão de maneira abrupta. O Cruzeiro demite o Pepa sem ter um substituto. Mas o ambiente estava ruim? Então, Mauri, essa é a nossa dúvida, porque a gestão do Cruzeiro, o diretor de futebol, o CEO, o Ronaldo, eles simplesmente não se pronunciam, não dão entrevistas, não falam, soltaram uma nota, o Pepa, agradecendo o Pepa demitido, e não explicam por quê, por qual motivo. E desde o jogo contra o Corinthians, quando o Cruzeiro sofre o gol no finalzinho, e aí o Machado desce para os vestiários xingando, falando palavrão, xingando o Gilberto, imagino que tenha sido uma semana muito pesada. A postura da equipe diante do Grêmio foi atípica. O Cruzeiro não vinha com resultados, mas não jogava mal. O Cruzeiro foi melhor que o Corinthians, o Cruzeiro foi melhor que o Botafogo, o Cruzeiro jogou bem contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, contra o Grêmio fez um jogo horroroso, muito pela postura dos atletas em campo. E aí, um dia depois, vem a demissão do Pepa. Então, estou cada vez mais convencido, apesar de não ter uma palavra oficial do clube, de que foi algo interno, de ambiente, alguma questão que aconteceu ou em Porto Alegre ou na volta a Belo Horizonte, porque essa gestão que se diz tão profissional, que respeita processos, planejamento, ela se vê no momento sem um técnico, não acerta numa escolha, não acerta o perfil, porque fala-se em Milito, fala-se em Carpini e ao mesmo tempo em Paulo Tuori. Então, não sabe o perfil que quer, não sabe se quer um treinador tampão até dezembro ou já para longo prazo, para 2024, sem saber o que vai ser de 2024, já que faz um campeonato brasileiro, vendo a zona do rebaixamento se aproximar. Eu acho que falta alguém do clube, alguém da gestão, vir a público e explicar o real motivo da saída do Pepa. Olha, o Pepa saiu porque a gente já vinha estudando isso há mais tempo. Se foi isso, erraram, porque não tem um substituto. O Pepa saiu porque tornou-se um ambiente insustentável, interno. Ok, então foi algo de urgência, a gente compreende.
Só que a gente fica conjecturando. Agora, se a gestão não fala, cabe a nós, cabe ao torcedor realmente conjecturar. Agora, Edu, tem algo que é muito importante a gente pontuar sobre a saída do Pepe, e eu concordo com você, acho que algo de mais grave aconteceu que a gente ainda não sabe, é que assim, o time faz boas apresentações contra rivais difíceis, como foi o caso do Atlético Paranaense lá em Curitiba e o Botafogo no Mineirão, que o Cruzeiro foi bem superior. E aí ele toma um gol no último minuto contra o Palmeiras e no último minuto contra o Corinthians, por erros exclusivamente dos atletas. E aí esses mesmos atletas que erraram e que causaram, no caso, a não vitória, eles criam um ambiente ruim com o treinador, que até então, se eles estavam próximos dessa vitória, era mérito do treinador, do Pepa. Entende o que eu estou dizendo? Os caras erraram dentro de campo e depois tornaram um ambiente insustentável para o treinador. É claro que é uma conjuntura, a gente não tem a informação. Se foram eles que criaram o ambiente. Mas a postura contra o Grêmio, muito diferente da postura anterior, chamou muita atenção. Chamou muito a atenção. O Cruzeiro não tinha apresentado essa postura, um time apático, não competiu, desorganizado. Em momento algum aconteceu isso. Derrotas, empates e vitórias. E a própria coletiva do Pepa, falando que trocaria o time inteiro se pudesse, enfim, deu a ideia também de que ele já não confiava mais naqueles atletas. Enfim, é um momento muito conturbado para o Cruzeiro, que precisa de uma vitória a todo custo contra o Bragantino. Acho que o Bruno Rodrigues deve voltar aos titulares, e aí fica a expectativa se vai entrar alguém no meio-campo no lugar do Matheus Vital, o próprio Arthur Gomes, aquela configuração semelhante ao que foi contra o Corinthians, ou se vai entrar mais um volante, já que o Cruzeiro sofreu muito no meio-campo lá em Porto Alegre, mas a necessidade da vitória é imediata. Dani. Vamos falar então dos dois